Filipenses capítulo 4, verso 6. Você que nos acompanha também, abre a sua Bíblia e vamos juntos, tá? Filipenses capítulo 4, o verso 6. Ele vai dizer assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu quero ressaltar aqui o verso 6. Há uns dias atrás eu estava pregando aqui sobre o verso 7. Se esses irmãos se lembram, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações, vossas mentes em Cristo Jesus. Eu citei este capítulo, esse verso 7. Mas hoje eu quero falar sobre o verso 6. O verso 6. Não andeis ansiosos. Essa tradução que eu li é na minha, mas eu quero ler agora numa outra tradução, tá? É a mais comum. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Queridos, se tem uma coisa que nós somos, todos nós somos, na verdade nós somos ansiosos. Nós temos uma preocupação antes de acontecer. Nós temos aquela, já começamos a sofrer, começamos a ficar apreensivo diante das coisas que talvez nem aconteceram ainda, porque nós somos assim, nós somos pequenos demais. E a palavra de Deus vem nos dizer nesta noite para nós não viver ansiosos. Por mais difícil que seja, nós ficarmos às vezes tranquilos diante das coisas que acontecem. Nós temos vivido dias, e desde quando começou essa pandemia, praticamente no começo do ano, né? Todos nós estamos ansiosos. Como que as coisas mudaram? Como que o clima mudou? Como que a gente teve que mudar nossa rotina em todas as áreas? Se nós já somos ansiosos, ainda que dentro de uma normalidade nós somos ansiosos, imagina num contexto que temos vivido, não só da pandemia que temos vivido, mas as lutas do dia a dia. Quantos irmãos estão enfrentando lutas hoje, independente da pandemia? Nossa luta não é só a questão desse vírus, mas tem tantas coisas. Na verdade, o vírus é uma realidade, está aí. Temos que tomar cuidado, tomar as precauções que tem que ser feitas. Mas nós temos mais coisas também, outras questões na vida que cooperam para sermos ansiosos. Mas o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, o Senhor da igreja, o Senhor Todo-Poderoso, Ele está dizendo para nós não ser ansiosos. A única maneira de eu não ser ansioso, meu querido, é colocar tudo nas mãos de Deus, é derramar o nosso coração diante do Senhor. Por mais repetitivo que seja isso, tantas palavras nós temos ouvido,
para derramar o coração, para abrir o coração, para se colocar nas mãos de Deus. Então nós somos chamados nesta noite a isso. O apóstolo Paulo aqui escreveu aos crentes de Filipe exatamente isto, exortando os crentes de Filipe, exortando nós daqui hoje, da igreja IPI de Andrade, das outras igrejas, da cidade de Andrade, você que está na sua casa, está nos acompanhando de longe. A Bíblia vem nos exortar nesta noite, assim como Paulo exortou os crentes de Filipe a não estar ansiosos, a não viver ansiosos. Há uma diferença de ser ansioso, estar ansioso por uma questão ou por outra, ou viver ansioso. Todos nós temos momentos que ficamos ansiosos. Não adianta dizer que não, porque essa é a verdade. Mas a questão aqui é para nós não vivermos ansiosos por coisa alguma. Às vezes a nossa visão é tão pequena, nossa visão às vezes divorciada de Deus, separada de Deus, separada da palavra, é tão pequeno que a gente não fica ansioso apenas em alguns momentos, a gente vive ansioso. Mesmo que tudo esteja bem, mesmo que tudo esteja tranquilo, mas a gente tem essa mania de viver ansioso. E a exortação aqui não falando daquela preocupação normal, não é isso que está dizendo aqui. Está dizendo aqui é para não viver ansioso por coisa alguma. Antes, seja conhecido as nossas questões diante de Deus pela oração e súplica. Olha o que termina aí, com ações de graça, com gratidão nos nossos corações. Quando eu vivo ansioso por tudo, todos os dias, todos os momentos, quando eu vivo ansioso, com certeza eu esqueço de ser grato, eu esqueço daquilo que Deus tem me dado, e quanto Deus tem nos dado, quanto Deus tem nos sustentado, não é verdade? Ah, se não fosse o Senhor, como diz o salmista, ah, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado e que está ao nosso lado, o inimigo há muito tempo teria nos consumido. Mas depois ele diz, mas o Senhor, nosso Deus, como um pássaro, ele é liberto do laço. O Senhor libertou-nos também como um pássaro, porque é assim que o Senhor faz, Ele trabalha conosco. Então somos chamados a não viver de maneira ansiosa. O próprio Jesus Cristo, Ele também falou isso. Mateus 6, versos 25 a 34. O salmista também, o próprio Cristo nos exorta isso. Ele está dizendo para nós também não andar ansioso. Por isso vos digo, Mateus 6, 25, eu digo, não se preocupe com a sua vida, quanto ao irão de comer, beber, vestir. Não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as roupas. Ele fala, observai os lírios do campo. Nem Salomão com toda a sua glória vestiu-se como um deles. Olhai as aves do céu que não colhem, não semeiam, no entanto o vosso Pai as sustenta. Não valeis vós muito mais do que as aves do céu? Então, meu querido, essa palavra para nós hoje é que não adianta você ficar ansioso. Ninguém pode, está dizendo aqui, né? Jesus disse, ninguém pode acrescentar um côvado na nossa estatura. Ninguém pode acrescentar mais na nossa vida, não. Nossa vida está tudo nas mãos de Deus. Então o próprio Jesus, Ele dá essa exortação para nós. Precisamos entender que é Deus quem cuida de nós. É Deus quem cuida, querido. E Deus cuida, Ele cuida mesmo. Ele cuida de tudo, de todos os detalhes. Louvado seja Deus por isso.
Se nós confiarmos em Deus de todo o nosso coração, não importa aonde vamos, como nós estamos, se pela oração, como diz aqui, se pela oração fizermos conhecidas as nossas petições a Deus, Ele nos guiará em todos os momentos. É interessante que quando a gente olha para esse texto aqui, peraí, mas eu tenho que fazer Deus conhecer as minhas necessidades, os meus pedidos pela oração? É isso que está falando aqui? É isso que está falando. Mas então Deus não sabe o que eu estou passando? Sabe. Deus sabe. Deus sabe o que você passa. Você que está aqui nesta noite, querido, Deus sabe o que você está passando. Independente de você dizer ou não, Ele sabe. Você que está aí na sua casa, nos acompanhando, Deus sabe os teus momentos, Deus conhece as tuas lágrimas, Deus sabe das tuas lutas. Independente de você contar para Ele ou não, Ele sabe. Mas quando eu faço, quando está dizendo aqui, eu fazer conhecidas a Deus, é entrar naquele momento de intimidade com Deus, contar para o Senhor, derramar, abrir o coração perante o Senhor e dizer: Senhor, estou passando por isso. Não que Ele não saiba, Ele sabe. Mas quando eu apresento em oração, para início de conversa, quando você apresenta os teus medos, as tuas questões, a tua necessidade, a tua ansiosidade, tudo que você apresenta ao Senhor, os teus medos, tudo, como você mostra, apresenta ao Senhor em oração. Você quer ver uma coisa fantástica? Satanás não pode intervir nesta entrega. Ele não pode. Então, quando você coloca a tua vida em oração, a tua questão em oração, Satanás não pode intervir. Ele pode querer dificultar, fazer você desviar o foco, mas ele não pode intervir na oração que você coloca diante do Senhor, no altar do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Isso é maravilhoso demais, sabermos disso. Então, se pela oração fizermos conhecidas nossas petições a Deus, Ele nos guiará em todo momento. Esse verso 6 aqui, ele vem nos falar algumas coisas, pelo menos 3 coisas que estamos falando já, inclusive. Só quero separar algumas coisas aqui rápido. Primeira coisa que o verso 6 ele nos ensina, são 3 coisas. Não estarmos solícitos, ou seja, não ter pressa, esperar o tempo de Deus. Solícito, ter pressa, ansioso, está no mesmo. Esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o meu tempo. O tempo de Deus é diferente. Deus nunca se atrasa. A gente que é ansioso, mas Ele nunca se atrasa. Deus tem a sua maneira de operar. Louvado seja Deus. Outra coisa que nós vemos aqui, nos ensina também a sermos dependentes de Deus sempre, nas grandes coisas, nas simples também. Vamos ser gratos a Deus, vamos ser dependentes de Deus, nas grandes coisas, nas pequenas coisas também. Sabe aquelas coisinhas pequenas? Porque a gente pensa que Deus é Deus. Eu vou recorrer a Deus só nas coisas grandes. É claro que nas coisas grandes, é claro que nas coisas pequenas, em todos os momentos, todas as fases da nossa vida, em tudo, as coisas pequenas também. Porque o nosso Deus, Ele é assim. Às vezes quando eu não recorro a Deus nas coisas pequenas, essa dá para me resolver. Não dá não, irmão. Não dá não. Tem coisas que não dá. Nada dá para fazer sem o Senhor. Nada. Alguém já dizia, um parente muito conhecido meu costumava dizer: cuidado com as pequenas coisas. Cuidado com as pequenas coisas. As pequenas coisas
que parece mais insignificante, que essa acha que dá para me resolver de mim mesmo. Cuidado, essas pequenas coisas podem se transformar em um abismo na sua vida, porque aí Satanás trabalha em cima dessas coisas também. Então cuidado, querido, cuidado com as pequenas coisas. Então, nosso Deus é Deus de tudo, temos que depender dele nas grandes e as pequenas coisas também, tudo. Outra coisa que eu vejo aqui, isso falta muito no nosso coração, sermos agradecidos em tudo. Temos que ter um coração grato. Coração grato por aquilo que Deus tem dado. A gente tem a mania de pedir e pedir. Nós não vivemos sem pedir, não tem como. Mas nós esquecemos de agradecer também. Tenha um coração grato. Agradeça a Deus pela tua vida, pela tua saúde. A gente se lembra da saúde quando fica doente, não é assim? Agradeça a Deus pela tua saúde, pelo teu emprego, pela tua casa, pela tua cama que você dorme, pela tua coberta que você tem, o alimento que tem na sua mesa, a casa que você mora, independente se é casa própria ou não, se é alugado ou não, é o teu canto, né? É o teu canto, é o lugar que você mora. Tenha um coração grato a Deus. Obrigado a Deus pela minha vida, obrigado pelo sustento. Não só agradecer a Deus com palavras, mas com atitudes. Ter atitude de gratidão a Deus por aquilo que Ele tem dado. Portanto, meu querido, a palavra de Deus para nós nesta noite é não ter pressa, não viver ansioso, não viver de maneira em que ser inquietado pelas questões, por coisa alguma. O melhor remédio para as preocupações é a oração. É o melhor remédio para as preocupações é a oração. Tanto é que quando a gente está mal, a tendência é orar mais, é buscar mais. Temos que buscar Deus em todo o tempo. Então isso é muito importante. Então o remédio é a oração. Por quê? Porque pela oração, a nossa fé em Jesus Cristo, quando oramos, nós somos renovados na nossa confiança. O Senhor, Ele revigora nossas vidas. Nós somos renovados na fidelidade de Deus, porque Deus é fiel. Por mais que a gente seja infiel, Deus é fiel. Então quando eu oro, Ele nos renova na sua própria fidelidade a nós. Que Deus maravilhoso é esse. Que Deus tremendo. 1 Pedro 5,7 está dizendo o seguinte: lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Oh Deus maravilhoso. Nos momentos mais inusitados, a gente precisa entregar tudo para o Senhor, porque Ele tem a sua maneira de agir e tem o tempo dele de agir. Quando eu dependo de Deus, aquele que depende de Deus, é como você está navegando, você deixa o vento te levar, deixa o leme nas mãos do Senhor, deixa Ele te levar. Aí, às vezes você se sente perdido em algumas circunstâncias, deixa Deus te levar. Nós não cantamos, solta o cabo da nau. Eu quero convidar você nesta noite, querido, a soltar as rédeas da sua vida. Deixa as rédeas da sua vida nas mãos de Deus. Há um tempo atrás, eu estava lendo sobre a experiência
de uma senhora. Vamos chamá-la de Catarina. Essa senhora, mulher de Deus, agora com 98 anos. Eu estava lendo a história dela. Ela conta uma experiência que ela teve quando era jovenzinha. Ela está dizendo que ela foi junto com 2 irmãos menorzinhos que ela. Ela tinha seus 15 anos, 16 anos. Ela foi passear na fazenda do avô. E lá ela, junto com seus irmãos menores, resolveram passear pela fazenda e pescar um pouquinho nos rios. Então eles arriaram uma charreta e foram passeando. E o espaço era muito grande, muitos alqueires a fazenda. E eles estavam e foram passeando, o tempo foi passando, entrando, subiram, desceram, andaram parte do dia, brincaram nos rios, pescaram. E quando eles viram pelo horário, já estava avançado. Então eles pensaram em voltar para casa, e diz a história que eles já estavam perdidos, não sabia como voltar. Ia para um lado, ia para o outro, procurando os atalhos. Quanto mais eles andavam, mais eles ficavam perdidos. Diz a história que ela já estava nervosa. E agora? Vai escurecer e eu vou estar aqui no meio desse mato. Como vamos voltar para casa? Aí, o menininho menor, o irmãozinho menor dela, diz o seguinte: ó, solta a rédea, solta a rédea, deixa ela levar, a égua é mansinha, deixa ela levar, solta a rédea. Diz a história que ela não tinha medo do que fazer, soltou a rédea, tocou o animal, e aquela égua, bem conhecida, bem pacienciosa, a égua foi conduzindo a bagageira, entrou por trilhos, por atalhos. Depois de um tempo, chegou na fazenda. E ela termina a história dizendo o seguinte: hoje eu já estou com 98 anos e ainda tenho paz quando solto as rédeas nas mãos de Deus. Você está entendendo, meu querido? Você que está aí na sua casa, você está entendendo? Hoje, aos 98 anos, ela dizia: eu ainda tenho paz quando solto as rédeas. Então eu quero convidar você nesta noite a soltar as rédeas na mão do Senhor Todo-Poderoso, soltar as rédeas da sua vida. Deus nos conduz nesta noite para além das nossas dificuldades. É isso que está dizendo aqui. Deus vai nos conduzir para além das dificuldades, se estivermos dispostos a sermos conduzidos por Ele. Você está disposto a ser conduzido por Ele? Você que está aí na sua casa, você está disposto a ser conduzido ou conduzida pelo Senhor? Então, solte as rédeas da sua vida nas mãos dEle. Solte as rédeas. E Deus vai te conduzir. Deus vai te fortalecer. Pensa nisso nesta noite. Eu creio que Deus, Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos. Então eu quero nesta noite, nós vamos estar orando. Antes de nós orarmos pelos pedidos de oração,
Quero convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez. Você que está na sua casa também. Vamos orar. Pai querido, eu quero te pedir perdão nesta noite pela ansiosidade às vezes que tem no meu coração, porque nós somos ansiosos, Senhor. Mas eu quero nesta noite, juntamente com meus irmãos que estão aqui, com nossos amigos e irmãos que estão nos acompanhando para essa live, eu quero nesta noite também soltar as rédeas da minha vida juntamente com eles nas tuas mãos. Abençoa, Senhor, os irmãos que estão aqui, que estão em casa, que possamos sentir a tua paz, Senhor, a tua paz que excede a todo entendimento. Queremos colocar a nossa vida no teu altar, Pai, que o teu Espírito Santo possa estar trabalhando nos corações nesta noite. Colocamos as nossas vidas, colocamos as rédeas da nossa vida nas tuas mãos nesta noite, em nome de Jesus, amém.